político, ó Deus, no executivo, no legislativo, no judiciário, Deus, que a mão do Senhor, Pai, esteja, Deus, colocada sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus, amém, meu Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, querido, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração, amém? Ali fora, querido, entre os dois portões, nós temos algumas camisetas que o Ministério de Casais fez e também a nossa escolinha bíblica, umas camisetas com os dizeres bem bonitos, né? O Dieguinho está aqui com a nossa camiseta, fica em pé aí, Dieguinho, só para o pessoal ver, nosso modelo. Está ali, ó, uma camiseta bem bonita com dizeres evangélicos, tá? Em inglês está escrito Your love never fails, significa o seu amor nunca falha. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então são dizeres cristãos. Tem uma outra bem bonita também, está escrito que nós servimos a Cristo em todo tempo, em todo lugar, né? Que o reino de Deus venha sobre nós. Então são camisetas que a gente faz com muito carinho, o pastor Giovanni faz, para que você seja abençoado, né? Traga uma palavra de Deus para o coração das pessoas. Às vezes a pessoa é impactada com uma frase que você tem na sua camisa. Ali você está evangelizando, tocando a vida das pessoas. Temos alguns livros ali também, já acabou quase tudo, ficou só um restinho, né? No último jantar, foi bastante, mas se você quiser adquirir, passamos cartão ali, é uma bênção, em nome de Jesus. Abra comigo, querido, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Epístola de Tiago, 5, 13. Nós vamos continuar falando sobre a última ministração que eu estive ministrando na quinta-feira, intitulado O Poder da Oração. Então essa é a parte número 2, né? O segundo momento, segunda ministração, cujo tema é o poder da oração. Nós vimos aqui testemunhos preciosos de como a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Tem gente que não acredita no poder da oração e deixa de ser abençoado por causa disso. Mas, querido, se você vive uma vida de fé, de obediência ao Senhor, se você crê que a tua oração é eficaz, ela funciona, irmãos, Deus vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Além de te abençoar no teu clamor, né, no momento em que você invocar o nome do Senhor, Deus vai te usar também como boca de Deus na vida de outras pessoas, liberando vida, liberando cura, operando milagres da parte de Deus. Querido, isso não é exclusivamente para obreiros, para pastores, para missionários, não, isso é para cada crente. Às vezes Deus até atende mais um crente comum do que um pastor, do que um missionário, porque o que vale, querido, é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, é a obediência que nós temos nele, é a vida alinhada com o céu, é nós cremos que aquilo que nós estamos orando, Deus está fazendo no mundo espiritual, e aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, vai refletir no mundo natural, e Deus vai agir, né? O profeta já dizia, agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos que Deus age, através da oração dos seus filhos, do justo, do santo. Aqui quando a Bíblia diz justo, santo, a Bíblia não está dizendo da pessoa perfeita, que não erra, que não falha, não é isso. Mas é aquela pessoa que confia na justiça de Cristo, naquela pessoa que é justa, que é santa, não por causa dos seus méritos, mas porque ela coloca a sua confiança, e por causa dos méritos de Jesus, ela é abençoada, porque crê nele, está alinhada com os céus de Deus, amém? Quem acredita que nessa noite os céus estão abertos sobre este lugar? Irmãos, eu sinto a presença de Deus fortíssima aqui nessa noite, estou até arrepiado aqui todinho, é forte, até a barba está arrepiada, gente, é coisa tremenda que Deus tem aqui nessa noite, né? A Carmen também sentiu aqui orando, irmãos, é coisa maravilhosa o que Deus faz. Semana passada eu tive uma experiência tremenda, eu fui
trazer uma ministração para os homens. Estávamos ali com 300 e poucos homens, e eu fiquei o dia todo ali em oração, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Aí cheguei, né, nunca preguei tanto como aquele dia. De manhã cedo fiz uma gravação de um programa na televisão, que a gente está fazendo, o programa Nossa Casa, uma vez por semana, 15 minutinhos. Depois, à tarde, ministrei aqui na Tarde da Fé. Depois, à noite, dei aula de finanças. E depois da aula de finanças, ainda fui correndo para a chácara trazer uma palavra para os homens. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu estava me tremendo todo. Ao mesmo tempo, era o medo, a responsabilidade da palavra que a gente tem para aqueles homens que ali estavam. Segundo lugar, também era o tema que eu estava abordando. Eu estava falando sobre a tragédia do adultério, as feridas dentro do lar, dentro da família, e como sair daquela situação, quais são as implicações, né, de tudo isso, quais são as consequências que traz, não só para a pessoa envolvida, mas para os seus filhos. E amados, Deus fez coisas tremendas naquele lugar. Como foi lindo ver aqueles homens ali chorando, se arrependendo, entregando a vida para Jesus. Foi tanta glória naquele dia, querido, que no dia seguinte, primeiro que eu demorei para dormir, de tanta presença de Deus. No dia seguinte, irmãos, eu acordei em prantos. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu senti ainda a glória de Deus do dia anterior. E acordei em prantos ali, abraçando meus filhos. Eu estava indo para um congresso de pastores, junto com alguns irmãos preciosos. E ali acordei já chorando, falando com a minha mulher, compartilhando. Abracei minha filhinha chorando, se despedindo deles ali. Eu senti a presença e a glória do Senhor ali naquele lugar. Um dia depois, queridos, é isso que Deus tem para nós. Eu não sei vocês, mas eu quero ser cheio da glória de Deus. Amém? Você pode ser cheio da glória de Deus. Você pode ser boca de Deus na terra. Você pode ser cheio do poder de Deus. E amados, o que eu estou pregando, eu estou vivendo isso, eu estou experimentando. É possível um homem e uma mulher simples como eu e você, pecador, falho, que não é perfeito, que não é herói de nada. Eu só estou colocando isso aqui, não estou me colocando num pedestal, amados, de jeito nenhum. Deus sabe meu coração. Eu estou falando isso para você, porque eu estou pregando uma palavra que é verdade na minha vida. E eu tenho vivido isso, não só na minha vida, mas no contexto do meu lar, da minha família. Eu tenho visto a mão de Deus ali. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra do Senhor sobre você, querido? Deus tem glória e poder para derramar sobre a tua vida. Mas para isso é necessário uma vida de dedicação à oração. Não existe vida de poder sem oração. Quem ora pouco, tem pouco poder. Quem ora muito, tem muito poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais glória de Deus na tua vida. Mais o diabo vai te temer. O teu nome tem que ser temido lá no inferno, sabia disso? Porque você vai ser uma mulher de oração. Você vai ser um homem de oração. Você vai ser alguém que vai atrair a glória de Deus sobre a tua vida. E eu creio nisso de todo o coração. Vamos ler então esse trecho que é o texto-chave que nós estamos abordando, Tiago 5,13. Olha só o que o autor fala aqui, cujo tema básico aqui é o poder da oração. Ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? E talvez aqui nessa noite haja pessoas que estão sofrendo. A resposta de Deus é: faça oração. Na versão que está sendo projetada, ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Nós já fizemos isso, adoramos ao Senhor, foi tremendo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, que aqui são os pastores, a liderança da igreja, e esses façam oração sobre ele ou sobre ela, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados.
muito pode, por sua eficácia, a súplica. Súplica aqui poderia se trocar pelo clamor, a oração do justo. Elias também era um homem semelhante a nós, eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, né? Outras versões dizem as mesmas afeições, e ele orou com instância, com perseverança, com fé, crendo para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois, um tempo depois, Deus falou com ele, versículo 18, a Bíblia diz, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quem quer receber a chuva de Deus aqui nessa noite? Dá um glória a Deus e fala, Senhor, eu quero receber chuva de glória aqui nessa noite. Senhor, eu quero receber chuva de milagres aqui nessa noite. Senhor, eu quero receber chuva de poder aqui nessa noite, de tal maneira que a terra vai fazer germinar os frutos de Deus, na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Queridos, eu creio no poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E gostaria de começar falando um trecho de um livro que eu considero um dos livros mais lindos que eu já vi sobre a oração. Se chama O Poder através da Oração, de um autor, se eu não me engano, eu acho que é americano, E.M. Bounds. Ele é muito mencionado em outros livros. E aí eu fiquei curioso, porque eu vi esse cara sempre sendo mencionado em vários livros sobre espiritualidade, vida cristã, vida de oração, vida devocional, várias citações desse cara. Aí eu falei, rapaz, esse cara deve ser bom, porque se ele tem um monte de citação e um monte de livro. Procurei e achei um livro que tem disponível de graça na internet para eu e você. Podemos ler ali no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Se chama O Poder através da Oração. Olha o que ele fala aqui, uma frase dele, desse livro. Ele diz assim, olha que tremendo. Ele diz assim, o que hoje a igreja necessita, não é de modismos, não é de novas organizações, ou mais e novos métodos de trabalho, mas homens e mulheres a quem o Espírito Santo possa usar. Homens e mulheres de oração. Amém? Tive recentemente 3 dias com os meus pais ali em casa. Fiquei tão feliz um dia de manhã quando eu cheguei, abri a porta, como eu já tinha visto outras vezes, é claro, ao longo da minha história. Cheguei, abri a porta do quarto onde estavam os meus pais, falei, posso entrar? Pode. Cheguei lá, minha mãe estava levantando da cama, e o meu pai estava de joelho prostrado, orando ao Senhor. Ele não levanta no dia, primeira coisa que ele faz, ele desce da cama, ele dobra o joelho, coloca a cara no pó e começa a orar diante do Senhor. Eu achei tão linda aquela cena, aquilo me inspira, aquilo eu tenho como referência, de um homem de oração. O que Deus precisa é de homens e mulheres de oração, amém? Como diz aqui o autor E.M. Bounds, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Ele diz, não vem sobre maquinaria, sobre aparatos, mas sobre homens e mulheres de Deus. Ele não unge planos, nem projetos, mas homens e mulheres de oração. Tudo que Deus precisa em Umuarama são homens e mulheres de oração. Será que Deus pode contar com você, querido? Eu queria profeticamente que, se Deus pode contar com você como um homem e uma mulher de oração, você fique de pé agora em nome de Jesus. Você pode falar assim, Senhor, pode contar comigo. Senhor, pode contar comigo, um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que vai clamar pela minha cidade, alguém que vai clamar pelo Brasil, alguém que vai fazer a diferença no seu lugar secreto, alguém que vai ser conhecido no inferno em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração agora. Senhor, aleluia, Senhor, como é forte a Tua presença nesse lugar.
Senhor, nós queremos ser tomados pela Tua glória aqui nesse lugar. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres poderosos na oração. Senhor, nós queremos ver o mel descer do céu sobre a terra. Nós queremos ver a chuva cair sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos. Ó Deus, que venha a chuva do céu, que a terra faça brotar o seu fruto. Ó Deus, que milagres aconteçam neste lugar, nesse templo, nessa casa chamada casa de oração, Senhor. O Senhor pode contar conosco, um exército de homens e mulheres crucificados, homens e mulheres que dizem não para o pecado e sim para o Senhor Jesus. Levanta neste lugar um exército de oração, levanta neste lugar um lugar cheio de homens e mulheres cheios de convicção em Deus. Poderosos em oração é o que eu te peço de todo o coração, Senhor. Em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Oh Deus, pode se assentar, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh maravilha. Que coisa tremenda. Então nós estamos falando sobre isso, amados. Por que a igreja ora? Qual é a importância da oração na sua e na minha vida? O poder da oração. E é tremendo isso em nome de Jesus. Deus quer encontrar, querida, cada manhã, quando Ele passar aqui pela cidade de Umuarama, Ele quer encontrar homens e mulheres prostrados, de joelhos, orando pelos seus, orando pela cidade, orando por milagres aqui nesse lugar. Segunda-feira vim atender aqui um rapaz, ele já veio madurinho para ser atendido. Começou a fazer o curso de finanças com a gente, aqui dentro da igreja. E a gente começou a ministrar 2 semanas ali o curso de finanças, irmão. Mas o Espírito Santo pegou ele ali no curso. Me ligou na quinta-feira e falou: pastor, eu preciso falar com você. Chegou aqui na segunda-feira, primeiro horário de atendimento, aquele homem já estava madurinho. Eu olhei na cara dele e falei assim: irmão, você é fruto de oração. Você chegou aqui porque Deus te mandou. Você se inscreveu naquele curso porque Deus tem um projeto lindo na sua vida. E ele começou a chorar, ficamos ali 1 hora ministrando na vida dele, ele contando, se entregou a vida para Jesus. Irmão, vai ser uma bênção para a glória de Deus. É assim que Deus faz, Deus dá fruto, Deus opera, milagres acontecem quando nós oramos, porque a oração, nós vimos na última vez, é a maior força que atua na terra, é a maior força do universo, é quando um crente se coloca diante do Senhor em oração. A Bíblia diz em Hebreus que nós podemos entrar no trono da graça, pelo novo e vivo caminho. A oração é uma espécie de corredor que te leva ao trono da graça de Deus, lá no céu. Com simples palavras, com um coração cheio de fé, irmão, um corredor é feito entre o céu e a terra. E você fica frente a frente, no Espírito, diante de Deus, no trono da graça de Deus, para que você alcance resposta, milagre, bênção de Deus, na hora em que você precisar. Amém? A oração é a maior força que atua na terra. Nós vimos que orar é conectar o altar com o trono. O altar é o nosso coração. O nosso coração tem que ser o altar de Deus. O nosso coração tem que ir ao trono de Deus. Quando nós oramos, nós unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Olha que coisa tremenda, querido. A fraqueza do homem é unida ao poder divino. Irmão, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Conectar os céus e a terra. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes eu estou em alguns lugares, nos congressos, nos negócios. Irmão, ou assim num momento de oração e tal. Estou contando as minhas experiências. De repente eu levanto a mão para o céu assim, ou na adoração, ou na oração. Irmão, parece que eu estou conectando assim, um plug and play. Você sente uma energia sendo derramada sobre a tua vida.
você sente conectando quando você levanta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que levantar mãos santas diante de Deus. Quando você tem uma vida santa, consagrada diante de Deus, de vida devocional, quando você levanta as mãos para os céus, meu irmão, os céus se abrem sobre a tua vida. É como se você plugasse a tua mão, o teu corpo, todo o teu ser fosse conectado ao trono da graça de Deus, onde a tua, minha fraqueza humana se conecta com o poder divino, o poder do Criador dos céus e da terra. Isso é tremendo. É como uma chave que liga você a Deus. É como uma chave que liga você ao céu. Coisas tremendas acontecem. Quando você ora, você entra na sala do trono, você fala com aquele que tem as rédeas da história na palma das suas mãos. Amém? Quando você ora, mesmo Deus sendo soberano, Ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Deus escolheu, Deus decidiu agir por meio das orações do seu povo. Nós temos aprendido aqui desse altar, irmão, ore até você orar de verdade. Ore até que os céus se abram sobre a sua vida. Irmão, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Ore, ore, ore. Precisamos de oração, precisamos nos conectar com o céu. Por isso existem crentes e crentes. Por isso existem aqueles que recebem e aqueles que vivem sofrendo no fracasso, na derrota, na frieza espiritual, porque não buscam a Deus, ou se buscam a Deus na vida dos outros. É muito fácil você correr atrás do avivamento do outro, do fulano, do ciclano, no congresso tal, lá e aqui. Isso é fácil, irmão. Mas o que Deus quer é que você traga avivamento aonde você estiver. E começando na tua casa, começando no teu quarto secreto, ali onde ninguém vê, Deus vai ver um adorador, um homem e uma mulher poderoso em oração. Como é lindo você ver uma mulher que ora. Eu me lembro, há 18 anos atrás, vendo a Ludmila Ferber ministrar, lá em Belém do Pará, na igreja que eu fazia parte. Aquela mulher, quando ela pisou dentro da igreja, a atmosfera da igreja modificou. Foi uma coisa tão tremenda, e aí você olhava para ela, magrinha, bem fininha. Aí depois a gente perguntou para ela, porque ela faz tanto jejum, tem tanto tempo de oração, que ela chega a ser fininha, magrinha. Mas quando ela pisou dentro daquela igreja, irmãos, milagres começaram a brotar do nada naquele lugar. Pessoas endemoniadas começaram a cair endemoniadas e foram libertos. Pessoas começaram a chorar. Eu mesmo estava tocando violino naquela época. Eu já era ministro de louvor, já era obreiro na igreja, mas tocava violino. Eu toquei com ela. Ela ministrando lá com o meu violãozinho, e eu tocando violino. Rapaz, ela entrou, já comecei a chorar assim, copiosamente, da presença do Senhor através da vida daquela mulher. Foi a mulher mais ungida que eu já vi na minha vida, foi a Ludmila Ferber. Um exemplo, um referencial de uma mulher poderosa em oração. Mas isso não é só para ela, irmão, pode ser para você. Você olha e fala, pastor, mas eu sou uma dona de casa, eu tenho um monte de coisa no meu trabalho, eu não tenho tempo. Irmão, a gente tem tempo para fazer tanta besteira, é verdade ou não? Para gastar tempo com tanto lixo, por que a gente não investe naquilo que é mais importante? A nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Andrew Murrow, um dos maiores missionários da África do Sul, já escreveu mais de 250 livros. Ele tem um livro só sobre esse assunto, chamado A Vida Interior. E ele fala sobre isso, da importância de você ter uma vida devocional. Sem uma vida devocional você não tem nada. Sem uma vida de oração você vai
morrer espiritualmente, sem uma vida de oração, querido, você vai fracassar na sua vida espiritual. Oração é questão de sobrevivência espiritual. Amém? Quem quer avivamento aqui? Levanta a mão, fala: Senhor, eu quero ser avivado. Querido, se você quer avivamento, lembre-se disso, não corra atrás de avivamento dos outros. Traga o avivamento para onde você estiver. A começar na tua casa, no teu lar. Tem muita gente que vai na igreja, eu vou lá na igreja do avivamento. Irmão, avivamento se começa na casa, se começa no lar, se começa no lugar secreto, se começa dentro do quarto. A oração, irmão, tem o poder de mover o braço daquele que governa o universo. Você quer ter a mão de Deus sobre a tua vida? Como diz o salmista, você quer ter a luz do rosto do Senhor brilhando sobre você? Eu quero. Então você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Nada é impossível para a oração feita a Deus. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus. Fala comigo: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. O evangelista também diz: se creres, verás a glória de... Quem quer ver a glória de Deus? Irmão, eu quero ver a glória de Deus. E aí lembra daquela palavra que eu falei sobre as cinco passos para ver a glória de Deus? Você tem que ver a glória de Deus aonde? Olhando no espelho e Deus falando com você: a minha glória tem que estar em você. A minha glória eu quero derramar sobre a tua vida. A minha glória eu quero derramar sobre o teu casamento. A minha glória eu quero derramar na tua casa. A minha glória eu quero derramar sobre os teus filhos. Tremendo quando o salmista diz que a tua semente será poderosa sobre a terra. O que significa isso, querido? Os nossos filhos vão ter mais unção e poder do que nós. Amém? Se nós formos homens e mulheres poderosos em oração. É tremendo isso, é tremendo isso. Eu tenho visto ao longo da nossa história, a nível de família, né? Como Deus foi fiel à oração dos meus pais. Me lembro, desde os 7 aninhos, nós ali ajoelhadinhos. Eu me lembro que com 7 anos, Deus deu uma direção para o meu pai, para ele nos colocar de joelho ali na casa, e nos ensinar, já com 7 anos de idade, a orar pelas nossas esposas. Gente, olha que coisa linda um negócio desse. Irmãos, e Deus ouviu. Deus separou uma mulher lá em Belém do Pará, eu de Blumenau, Santa Catarina, 3.500 quilômetros de distância, guardou, preservou uma mocinha, que quando ia nascer aos 4 meses de idade, seu pai quis abortá-la, mas Deus não permitiu, nasceu com um propósito. Hoje é minha esposa, é mãe dos nossos filhos, é uma mulher que é fruto da oração de um menininho de 7 anos, que orou juntamente com seus pais. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, saiba que você é fruto de oração. Alguém orou por você. Segura no ombro do irmão que está do seu lado, às vezes ele precisa ouvir isso. Fala para ele: você é fruto de oração. Você é resultado da oração de alguém, irmão. Se existe hoje um mover de Deus no Brasil, se existe um mover de Deus, avivamento nas nações, é porque homens e mulheres de Deus dobraram os seus joelhos, foram guerreiros do Senhor através da oração. É através da oração que nós conquistamos almas, é através da oração que nós impactamos vidas, é através da oração que os milagres acontecem e brotam na nossa vida. É através da oração, querido. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias não era um super-homem,
Era um homem com o mesmo sentimento que eu e você, com os mesmos medos, temores. A Bíblia revela isso. Ficou com medo de Jezabel ser morto ali, né? Foi se esconder lá numa caverna, e Deus tira ele dali. Ele achou que estava sozinho, Deus vira para ele e fala: você não está sozinho, Israel. Existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante da idolatria. Você não está sozinho, querido. Existem pessoas que estão orando por você. Você é fruto da oração de pessoas de Deus ao longo da história do cristianismo. Deus é contigo, você não está sozinho. A sua oração de fé tem poder no mundo espiritual. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Você precisa de um milagre? Ore a Deus. Você precisa de cura? Ore a Deus. Você precisa de libertação em alguma área da sua vida? Ore a Deus. Você precisa de um emprego? Peça a Deus que te abra uma porta. Você precisa de um milagre na tua área sentimental, feridas do passado, situações mal resolvidas, irmãos, ore a Deus. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército cheio de armas e cheio de homens. Uma igreja de joelhos. Diz a história do cristianismo, querido, na época das revoluções europeias, vários países da Europa começaram a pipocar com revoltas terríveis. Revoltas populares terríveis. Mas diz a história da igreja, que essa revolta popular terrível, que principalmente na França, né, a Revolução Francesa, que claro, em algumas coisas trouxe benefícios maravilhosos, quanto, né, ao humanismo, fraternidade, várias coisas, algumas coisas, igualdade, né, aquelas coisas, liberdade. Sim, mas também trouxeram mazelas e tragédias sociais terríveis. Diz a história, querido, que por causa da oração de Charles Wesley, de João Wesley e dos cristãos que haviam na Inglaterra, essa convulsão social e essa revolução que dizimou milhares de pessoas na França e em vários países da Europa, não aconteceu lá como fruto da oração do povo de Deus. Amém? Os benefícios vieram para a Inglaterra, mas todas aquelas mazelas de morte, mutilação, pessoas sendo destruídas, ceifadas, né, por motivos fúteis, como foi na Revolução Francesa, não aconteceu na Inglaterra, porque a igreja estava de joelhos orando. Eu vou repetir, irmão, uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército cheio de armas e homens. Será que você tem orado pelos países que estão sofrendo? Estamos vendo lá a Síria, né? Semana passada, o governo sírio, provavelmente, é o que dizem as notícias, não sabemos a veracidade dos fatos, né? Lançou lá uma bomba de gás, lá no meio da população que estava se rebelando contra eles. Mais de 40 e poucas pessoas morreram. Crianças, você vê cenas, quem viu isso aí no jornal? Crianças, né, sendo molhadas ali, porque estavam sofrendo com aqueles gases terríveis que vão queimando a pessoa, de dentro para fora. É terrível isso. Uma vez até estava numa loja lá de um amigo meu, eles jogaram assim, para brincar, né, coisa de adolescente, jogaram um gás lacrimogêneo dentro da onde eu estava trocando de roupa. Meus amigos de adolescente, irmão, quando aquele gás entrou dentro daquele lugar, meus olhos começaram a esbugalhar, ficar vermelho, eu comecei a ficar com falta de ar, eu achei que eu ia morrer naquele lugar, parece que tu vai queimando de dentro para fora. E aí de repente ele passa. Olha a brincadeira que me fizeram. Eu achei que até ia morrer nesse episódio. Eu nunca senti uma coisa tão estranha como aquele gás que jogaram lá dentro. Eu acho que era lacrimogêneo, se eu não me engano. O gás de pimenta, sei lá. Esse gás que os policiais usam em manifestação e tal, que a pessoa, sabe, ela perde as funções neurológicas, ela parece que vai morrer de dentro para fora. Eu fico imaginando aquilo que aquelas crianças passaram lá na Síria. Quantos aqui oraram por essa situação? Estamos aí, a qualquer momento pode ter uma guerra. Os Estados Unidos ameaçando atacar a Síria, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia,
declarando que se os Estados Unidos atacar a Síria, eles vão contra-atacar os Estados Unidos. Está aí, proeminência aí, uma guerra, quem sabe uma terceira guerra mundial. Será que nós, como igreja, temos orado por essas situações? Crentes sendo perseguidos, meninas sendo estupradas no norte da África, pelo Boko Haram, né? Que aquela organização criminosa ali, perseguindo crianças, matando pessoas na Nigéria, no Quênia, nos países árabes, querido. Você declarar que é cristão, você pode ser morto, você vai ser jogado na cadeia. A igreja sendo perseguida na China, sendo perseguida em vários lugares, e o que nós temos feito com relação a isso, irmãos? Será que temos orado pela igreja perseguida? Será que temos orado pelos missionários no campo? Será que temos orado pelos pastores e obreiros que estão sofrendo às vezes em lugares hostis? Será que você tem orado? Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército cheio de armas e homens. Vamos orar, irmãos? Quem que vai orar comigo aqui? Orar até orar de verdade. O que significa isso, pastor? Não entendi. Irmão, geralmente quando a gente começa a orar, a gente começa na superfície. Ah, Senhor, eu queria te agradecer, papapá, papapá. Aí de repente você continua orando, persevera. Aí é quando você entra realmente no centro da oração, que o teu coração começa a queimar, começa a se conectar com o céu. Primeiro você estava só na superfície, só no superficial, às vezes só no mimimi, né? Só pedindo coisas para você. De repente Deus pega o teu coração e eleva numa nova dimensão de oração. E aí você começa a orar, lembrar do vizinho, do fulano, do amigo do trabalho. Você começa a interceder por outras pessoas, por aqueles que estão sofrendo. E Deus conecta o teu coração com o céu. Irmãos, ore até que você ore de verdade. Nada de oraçãozinho de 30 segundos. Nada de oraçãozinho só na hora da comida. Tem crente que só ora durante o dia na hora da comida. Tem gente que nem na hora da comida ora. Misericórdia. Não é verdade? Sai comendo igual um doido. Peça ao Senhor que santifique e purifique os alimentos. Aprendi isso com o meu querido pastor Volteni. Vai viajar? Peça a proteção dos anjos de Deus sobre a tua vida, sobre o teu carro, sobre aqueles que vêm contra você por todos os lados. Porque às vezes não é você que faz o erro, né? No volante, é o outro que vem errado contra você. E você precisa pedir a guarnição dos anjos de Deus. É promessa sobre a tua vida. Vamos orar, irmãos. Se queremos ser uma igreja relevante, se queremos ser uma igreja que vai fazer a diferença nesta geração, no tempo do fim, no tempo do arrebatamento da igreja, como nós cremos, precisamos ser homens e mulheres, como nós lemos aqui em M. Bounds, o poder através da oração. Poderosos em oração. É o que eu quero para a minha vida. Espero que você também queira isso no nome de Jesus. Amém? Começa a cronometrar. Compra um reloginho com cronômetro e começa a cronometrar quanto tempo você ora por dia. Começou a orar, né? O tempinho vai rolando. Começa a cronometrar, começa a ver, começa a analisar quanto tempo você não gasta, mas dedica, investe em oração, não só sobre as suas necessidades, irmãos, mas principalmente pelas necessidades dos outros. Eu tenho aprendido isso. Quando nós oramos pelos outros, quando nós nos preocupamos por aquilo que está acontecendo com outras pessoas, intercedendo, orando por outras pessoas, Deus vem e se preocupa e cuida das nossas coisas. Amém? Vamos ser uma igreja de oração? Glória a Deus. Fica de pé. Eu queria chamar aqui na frente toda e qualquer pessoa que está sofrendo, está passando por alguma necessidade, alguma situação, precisa de um milagre na família, nas finanças, está passando alguma dificuldade no seu organismo, né, no seu corpo, alguma doença. Vem aqui para frente.
nós vamos orar por você aqui nessa noite. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma bênção, você que precisa de um toque do Senhor, em alguma área da sua vida, querido, é forte o que Deus tem para nós aqui nessa noite hoje. Eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de muitos justos. E nós vamos fazer aqui um escudo de oração, uma atmosfera de oração diante de Deus, e creio que coisas tremendas vão acontecer. Primeiro eu queria saber quem é que está com alguma enfermidade aqui na frente. Queria pedir para a irmã Carmen e a irmã Maria das Graças, queria que você que está com alguma enfermidade física, você levantasse a mão para a obreira Carmen e a Maria das Graças ungir você aqui nessa noite. Fica com a mão levantada, senão vai perder a bênção. Fica com a mãozinha levantada, ela só vai colocar o óleo que simboliza a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, conforme nós lemos aqui em Tiago. Está alguém enfermo entre vós, chame os pastores, obreiros e obreiras, e a oração de fé levantará o enfermo, curará o enfermo. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, e Deus o restaurará de todas as coisas. Isso não é algo que o pastor Giovanni falou, é algo que a palavra de Deus falou. E tudo aquilo que Deus diz, Ele respalda. Tudo aquilo que o homem diz, mas o que Deus diz na sua palavra, meu irmão, pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Todo mundo que tem alguma enfermidade, levanta a mão, senão perde a bênção da unção aí. Todo mundo recebeu já óleo? Aqui também? Lá, ali? Mais alguém lá atrás, lá ó, no fundo? Carmen, dê só uma passagem aí no meio aí, queridos, por favor, para Carmen passar. Queria que o pessoal aí de trás já começasse a orar, querido. Vamos criar uma atmosfera de milagres aqui nesse lugar. Começa a levantar a tua voz e clamar por milagres na vida dessas pessoas. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão padecendo, são pessoas que estão precisando de algo sobrenatural de Deus. Querido, se você for um homem ou uma mulher de oração, o sobrenatural vai ser natural na tua vida. O sobrenatural vai ser real na tua vida. Porque Deus vai derramar chuva de bênção sobre você. E a terra dará os seus frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Começa a orar, você que está aqui na frente. Começa a falar com Deus o que você precisa. Começa a orar por outra pessoa, talvez você esteja representando alguém aqui, um parente, um amigo, um familiar, que precisa de um milagre, de uma bênção de Deus. Irmãos, vocês estão aí para trás, levante as mãos para cá, começa a orar, fazer um escudo de oração aqui nesse lugar. Começa a levantar um clamor junto comigo. Você não está aqui para assistir nada, você está aqui para participar. Você é um soldado de Jesus, Jesus conta com a sua oração. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para orar por milagres, por maravilhas aqui nesse lugar. Ergue a tua voz, começa a orar, começa a clamar, fala com Deus agora. Oh Deus, oh Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, Pai. Ó Deus, respalda essa palavra com poder. Não por causa do Giovanni, mas por causa dos méritos de Jesus. Eu não sou nada, Tu és tudo, Senhor. A Tua palavra é poderosa, a Tua glória é majestosa neste lugar, a Tua presença é sensitiva aqui neste lugar. Nós cremos que o Senhor está aqui, é promessa de Deus na Tua palavra. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. O que 2 na terra ligares na terra, será ligado nos céus. Senhor, nós ligamos na terra e nos céus. Nós entramos no trono da Tua graça, Senhor, pedindo, ó Deus, em favor de cada uma dessas vidas que estão aqui na frente, Jesus. Eles precisam de milagres, eles precisam de libertação, eles precisam de
cura, eles precisam de restauração. Senhor, eu creio. Senhor, coloca os teus anjos a trabalhar a favor deles, anjos ministradores, anjos que operam maravilhas, anjos de fogo que destrói toda obra do mal, toda maldição, toda infiltração maligna, toda interferência do inferno, todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, maldição, vai caindo fora agora, vai saindo agora no nome de Jesus. Ouçam, demônio, vai cair agora por terra, derrotado, amarrado, amordaçado, imobilizado, completamente pelo poder de Deus. Demônio, pega todo o teu lixo, pega toda a tua sujeira. Você perdeu, você é um derrotado, você é um fracassado. Vai caindo fora agora, em o nome de Jesus. Sai agora. Sejam alijados, arrancados pelos anjos poderosos do Senhor e levados agora onde Jesus determinar. Derrotados, enfraquecidos, destruídos, os grilhões, as amarras, em o nome de Jesus. Destruímos todas as entidades que foram enviadas, toda maldição proferida, adquirida, toda maldição falada vai sendo destruída, desfeita, toda palavra de derrota, todo sentimento de fracasso, toda ruína material, espiritual, vai caindo fora, toda apatia, frieza, todo espírito de depressão vai caindo fora agora. Toda insônia vai caindo fora agora. Todo espírito de miséria, bancarrota, vai caindo fora agora. Solta agora. Toda capa de miséria, toda capa de pobreza, toda desgraça na vida, nós desfazemos agora e ministramos a graça do Senhor. É na autoridade do nome de Jesus que nós decretamos a vitória do Senhor Jesus e a derrota de Satanás e seus demônios. Daqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, Espírito Santo, Tu que não estás limitado a tempo e espaço, vai tocando agora as pessoas pela internet, pela rádio web, seja onde for essa ministração, YouTube, vai tocando agora, em nome de Jesus, que a glória de Deus venha sobre as vidas, e o sobrenatural de Deus se torne natural, a